Agora nós vamos ter uma palestra de como nós temos mais clientes, né? E essa palestra depois vai ser seguida por uma discussão, que vai ter o Dr. Sobano, o Dr. Ramos e a doutora Fernanda, que vão falar, discutir sobre pontos de vista diferentes e épocas diferentes do atendimento médico. Para dar essa palestra, foi chamado o Augusto Salomão. Augusto é o vice-presidente do Grupo Algar, é vendedor desde os 10 anos de idade, atuou por 4 anos na Cabel de Cabos e Fibras, formado em Engenharia Elétrica no Inatel, MBA na Fundação Getúlio Vargas e mestre em Administração pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Boa tarde aí a todos. Primeiro, eu queria começar aqui agradecendo, né, o convite e parabenizando a organização, né, porque é muito raro, né, eu tenho o costume aí de palestrar sobre clientes, e é muito raro na área de saúde, né, os médicos e os profissionais de saúde estarem preocupados com a questão de cliente. Então eu parabenizo porque é sempre um grande prazer a gente falar daquele lá que nos sustenta, né, nós falamos um pouquinho aí de financeiro, né, e quando ele coloca aquela linha do ativo, das receitas, ela vem do cliente, né. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, e depois no final aqui eu trouxe alguns casos, né, relacionados aí à medicina de tratamento de cliente, a gente acho que abre aí para depois para discussão, tá? Começo falando um pouquinho de mim, tá? Eu sou o Augusto, eu não sou médico, mas embora, né, a medicina está na minha vida, né? Estou aqui com a minha esposa, a doutora Letícia, ela é geriatra, né? E tem aí meu cunhado também, que é médico, e a medicina sempre está presente na minha vida, seja como paciente, seja como meus parentes aí que são médicos. Então eu estudo bastante o tema aí com muito afinco para poder estar conversando com vocês. Eu sou engenheiro, né, e aqui eu falo um pouquinho de como é a minha carreira, não é nada muito diferente do que a carreira de todo mundo aqui, né? É uma carreira que você tem que ter muita preparação, competição, eventos como esse aqui, são eventos de preparação, a gente nunca para, a gente pode estar com 70, 80 anos, não para, você está sempre aprendendo. Muito trabalho, né, não é diferente, né, imagino vocês aí para chegar até onde chegaram, né, quanto trabalho teve que colocar na carreira, né. E também tem que ter um pouquinho de equilíbrio, né, tem que ter vida pessoal, tem que ter um pouquinho de diversão, tem que ter um pouquinho de cultura, então esse é um pouco da minha vida, tá. Eu também, né, nas horas vagas aí, eu tentei escrever um livro, né, aqui tem uma história muito interessante, no ano de 2017, a Singularity University, na Califórnia, né? Não sei se vocês conhecem, ela foi fundada por um diretor do Google. E em 2017, ela inclusive dentro da NASA, lá em Mountain View, né, na Califórnia, ela selecionou 54 pessoas no mundo para poder discutir de como a tecnologia pode resolver 5 problemas do mundo: saúde, educação, energia, fome e a questão também de pobreza, né? E eu, muito assim, na época, me candidatei a uma dessas vagas, né? O processo seletivo exigia que você fizesse 3 redações dizendo como você mudaria o mundo, né? E um dos temas de uma das redações que eu fiz foi a inserção da banda larga, né, da internet na casa das pessoas, o quanto desenvolvia um município em termos de saúde e educação. Então eu fiz uma pesquisa, olhei lá, peguei alguns municípios, eu trabalho no segmento de telecomunicações, peguei alguns municípios e peguei a curva de entrada de acesso à internet desses municípios ao longo do tempo, e aí mostrei que à medida que as pessoas eram inseridas nas questões aí de internet, melhorava os indicadores todos sociais do município e econômicos, né? E aí eu fui selecionado para discutir, e eu estou contando isso, que tem muito a ver com o que nós vamos falar daqui para frente, né? Eu voltando desse curso, né, lá na universidade, na Singularity University, coincidentemente, né, eu vendo aí desde os 10 anos, e eu acompanho tudo que eu vendi, seja como gestor, seja como vendedor na vida, e ao voltar dessa universidade, coincidentemente eu atingi o número de $1 bilhão vendidos na minha carreira. Então eu decidi escrever esse livro aqui, o Moonshot Sales. Depois eu vou deixar um aqui para a organização do evento, aí vocês sorteiem, façam o que acharem melhor, né? Para falar um pouquinho de histórias de vendedores excepcionais que eu conheci na minha vida. Eu mostro casos. E vendedores excepcionais pressupõem ter clientes, né?
Então, a gente vai falar, essa frase que eu coloquei aqui é uma que eu gosto muito, né? Que eu começo o meu livro e começo sempre minhas palestras. Gente, nada acontece até que alguém venda alguma coisa. Ah, mas eu não vendo nada, eu sou médico. Não, você vende. Você vende. Sabe por quê? Nós estamos falando aqui, eu estava conversando aqui nos bastidores, nós temos aí em torno de 1.000 cirurgiões de mão, né? Você tem 1.000 concorrentes, então você tem que vender. Você tem que ser a opção daquele cliente naquele determinado momento. Porque se você não for, ele vai procurar o outro. E aí toda aquela renda da palestra anterior ela vai para outra pessoa. Então você tem que tratar o seu paciente como cliente, né? Então nada acontece até que alguém venda alguma coisa. E aí eu puxei aqui um pouquinho dos meus dados, não sei se vocês já ouviram falar desse gene NR2B. Esse é um estudo da Universidade de Princeton, né, sobre a presença desse gene em pessoas empreendedoras. Então, eles fizeram uma experiência, né, com esse gene NR2B, e aí eles fizeram com ratos, né, a experiência, e pegaram os ratos que tinham colocaram os ratos no labirinto, né, e os ratos que tinham a maior incidência deste gene conseguiram sair do labirinto em 42 segundos. Os ratos que tinham incidência normal desse gene saíram em 3 minutos. E os ratos que tinham pouca, ou eles anularam essa incidência desse gene aí, né, nos ratos, demorou 9 horas para sair. E aí eu trago para vocês aqui, cirurgião de mão é empreendedor? É empreendedor, gente. É empreendedor. Pensa só o filtro que vocês passaram na sua vida. Primeiro, passar em medicina, que é muito difícil. Concorre, dependendo da universidade, 60, 100, 200 pessoas para você passar no vestibular de medicina. Segunda coisa, vocês fizeram residência. Para passar na residência também não é fácil. Foram lá, fizeram residência de ortopedia, né? Depois fizeram residência de cirurgia de mão ou outras residências. Então, para fazer isso, para chegar em 900 pessoas, que eu acredito que é o número de cirurgiões de mão que tem no Brasil, vocês passaram por vários filtros. Então, só passa nesse filtro quem é empreendedor. Isso aqui é a nata, né? Nós estamos falando aqui para a nata, né? A pessoa só de se formar em medicina é a nata. E tem que ser empreendedor. E empreendedor, o que ele precisa? Ele precisa de cliente. Muito bem. E aí, puxando um pouquinho aí, eu falo sobre moonshot. Eu não sei se vocês sabem o que é moonshot. Moonshot, se você traduzir ao pé da letra, significa você dar um tiro em direção à Lua, né? E qual que é a chance de você acertar um tiro em direção da Lua? Parece que não é nenhuma. Mas se você não tiver essa ambição de dar um tiro em direção à Lua, você não tem nada. Então eu pergunto para vocês aqui, qual que é o seu moonshot, né? Como médico, como cirurgião de mão, como cirurgião, como ortopedista? É dinheiro? É reconhecimento? É ajudar os outros? Ou é de tudo um pouco? Agora, não importa, gente, para qualquer sonho que você tenha, para qualquer moonshot que você tenha de realização, você vai precisar de cliente. Pense nisso. E não é paciente, gente, é cliente. Paciente nem sempre é paciente, mas paciente sempre é cliente. Muito bem, aqui eu trago um pouquinho de reflexão, vou começar a trazer um pouquinho de reflexão de cliente em outros segmentos de negócio, depois eu trago para a medicina para a gente pensar um pouquinho. O que o cliente quer, gente? O cliente quer experiência. Quando você vai comprar uma televisão no Fast Shop, o que você quer? Eu quero experiência, eu quero sentar, eu quero imaginar, eu quero ver aquela televisão, eu quero alguém que me explique sobre aquela televisão para eu me sentir seguro e comprar. O cliente quer ser protagonista. Protagonista é o seguinte, eu sei tudo. E aí, gente, trazendo um pouquinho para a medicina, você vê o Dr. Google aí, o paciente hoje, gente, não é mais ignorante. Ah, mas ele vê bobeira e toma conclusão, mas ele viu. Ele vai falar alguma coisa que tem sentido. Ele viu alguma coisa na televisão, o ensino está disponível para todo mundo. Quando eu estive lá na Singularity University, você consegue ter uma formação superior hoje sem passar pela faculdade, porque todo o ensino do mundo está disponível. Então você tem que lidar com isso. E aí, a hora que chega lá seu paciente, cliente no seu consultório, ele está sabendo, ah, mas ele fala bobagem. Mas ele fala bobagem, mas ele quer que você responda para ele ter uma boa experiência. Aqui do lado, né, tem alguns exemplos, né? Vou pegar, né, devido ao tempo aqui, o primeiro exemplo é uma loja, né, que chama Maria Florzinha, uma loja online, né? Não sei se vocês já ouviram falar. E aqui, provavelmente, grande parte de vocês tem filho, né? Filho pequeno. E meus filhos já estão maiores, mas quando eles eram pequenos, qual que é a pior desgraça do mundo quando você quer comprar roupa para a criança? A criança não para.
Você leva na loja, a criança corre. Você leva chama aqui, experimenta aqui, a criança não para. E o que essa loja fez? Falou, olha, seguinte, quer comprar roupa, né? Tudo online, eu não quero que você traga aqui. Você compra a roupa e eu vou te mandar 3 tamanhos. Você escolhe o tamanho da roupa. Me manda uma P, uma M e uma G. Ela manda para a tua casa, não te cobra, logicamente, você deixa o seu cartão de crédito como garantia, você experimenta e ela tem, um processo de logística que a roupa que não servir, ela vai lá, recolhe e só debita do seu cartão de crédito o que foi comprado, o que foi usado na coisa. Isso é experiência, gente. Olha, ela olhou para o mercado dela, porque falou assim, meu cliente é a mãe. A mãe não é cliente. O cliente é criança que faz bagunça. Os dois têm que ter boas experiências, né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo aí que todo mundo conhece, né? Essas questões aí de clube do vinho, clube da cerveja, clube do charuto. Por que tem isso? Por que isso se deu bem? Porque todo mundo hoje fala que entende de vinho. Todo mundo hoje quer ter uma experiência relacionada a vinho. Então, gente, cliente, ele quer experiência. Guardem muito bem essa palavra, porque cliente, ele quer boas experiências, qualquer tipo de cliente em qualquer segmento de negócio. Aqui eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, né? Se eu perguntasse para vocês, quem vocês acham que vende mais café nos Estados Unidos? O Starbucks ou o Dunkin' Donuts? Muito provavelmente, né? Eu fiz a provocação, talvez vocês pensem um pouquinho melhor agora, mas provavelmente muitos de vocês diriam que é o Starbucks, e não é. Sabe por quê? Por causa da experiência do cliente. O que o Dunkin' Donuts fez? Qual que é o hábito, né? Quem já foi nos Estados Unidos vê. O pessoal toma aquele café gigante, né? E lá os horários de almoço, de café da manhã são curtos. Então a pessoa compra o café e leva para o trabalho e vai tomando café. Tanto é que tem aquelas tampinhas. E aí, o que aconteceu? Por que a pessoa compra o Dunkin' Donuts? Porque o copinho é de isopor. E o Starbucks, o que ele fez? Ele falou, não, eu sou ambientalmente responsável, o meu copinho é de plástico, de papel reciclável, é uma coisa linda, só que aí o cara não compra café. O cliente quer o café quentinho, ele leva para o trabalho. O Dunkin' Donuts entendeu isso e falou assim, olha, isopor é poluente, eu entendi, mas meu cliente quer o café quente. Depois eu compenso meus desequilíbrios ambientais em outros lugares, mas meu cliente quer café com isopor para poder ficar quente o café. Então, isso é experiência de cliente. Isso é experiência. Aí, trago aqui mais umas provocações para vocês, né? Que experiência você lá como médico, na mesa de cirurgia ou no seu consultório, você proporciona para o seu cliente? Qual que é a importância e utilidade do seu serviço para o seu cliente? Mas o cara quebrou a mão, ele precisa de mim. É lógico que ele precisa, só que ele precisa de você, mas ele pode escolher outro. Então, o problema não é a mão, o problema é a angústia que ele tem quando ele quebra a mão, quando ele quebra um dedo, é o que significa quebrar um dedo na vida dele. Ele não pode trabalhar, ele não consegue sustentar a família dele. É esse que é o problema, não é a mão. A mão você vai emendar. E qualquer um pode emendar, mas por que ele vai escolher você e não vai escolher o outro? Esse que é o ponto, porque você oferece a melhor experiência. Aqui tem 2, né? Primeiro, esse aqui é o Sam Walton, que é o fundador do Walmart, e ele diz que só tem um chefe, que é o cliente. Sabe por quê? Porque ele pode escolher tirar o dinheiro dele de um lugar e mandar para outro lugar. Ele pode escolher você como médico ou pode escolher ela como médico. Lembre-se disso. E você quer que escolha você. E aqui embaixo também tem uma frase, né, que as pessoas não compram bens e serviços. Elas compram relações, história e magia. É um investidor americano que diz essa frase. Muito bem, vamos começar a falar um pouquinho de medicina, né? E aí eu pergunto para vocês, qual que é o seu diferencial competitivo? Por que as pessoas optam por entrar no seu consultório? Por que as pessoas te procuram para uma cirurgia? Qual que é o diferencial? É porque eu sei, eu sou especializado, eu sou o cara que emenda dedo, tem os melhores próteses, os melhores negócios. Isso é básico, gente. Quando a pessoa vai ao médico, ela realmente espera que você resolva o problema dela. Isso é o básico, todo mundo faz. Mas o que nem todos fazem é proporcionar uma experiência que eu falo uau para o cliente, para ele falar assim, cara, eu estou aqui, ele emendou meu dedo, qualquer um poderia fazer, uns melhores, outros piores, mas ele está arrumadinho meu dedo e, ó,
eu saí do consultório dele confiante, que eu vou poder trabalhar e com uma experiência sensacional. Então, eu chamo vocês aí para uma primeira reflexão de que qual que é o seu diferencial competitivo? Por que que você é melhor nisso? Por que que o seu cliente gosta mais de você e explore isso, né? Eu tenho certeza que vocês têm. Eu convivo com isso, né? A minha esposa às vezes conta. Um cliente me elogiou, falou que gosta muito de mim, levou presente para mim. Por quê? Explora isso. Isso é o seu diferencial competitivo. Faça isso para todos, para que ele te escolha sempre. Muito bem. A experiência, né, do cliente, do paciente, ele já começa fora do consultório. Sabe por quê? Porque ele cria expectativas. Eu vou mostrar daqui no slide da sequência. Cliente, por que ele é cliente? Porque ele tem uma jornada. Lembra do exemplo da televisão, né? Eu vou comprar uma televisão. A primeira coisa que eu penso, qual que eu vou comprar? 55, 60 polegadas, vou comprar Ultra HD. Você fica pensando antes. Você fala assim, e pensa o cliente, paciente, vai... Qual médico eu vou? Qual que é o problema? Quem eu vou procurar? Ele tem uma jornada. E essa jornada vai além, né, do ato médico em si. Começa lá na cabeça do cliente. Olha para você ver a jornada aqui, ó. Primeiro ponto da jornada do paciente-cliente é a descoberta. O cara aceitar que ele tem um problema, ele aceitar que ele tem que procurar um médico. Ah, mas eu sou cirurgião, eu só atendo emergência. Mas o cara, ele tem que aceitar onde que ele vai, qual hospital que ele vai, que médico ele vai preferir. Isso está na cabeça dele. Você nem teve contato com ele, ele já está pensando nisso. Depois ele vai falar assim, ó, que profissional que eu vou procurar? E aí, gente, eu me arrisco a dizer que normalmente na área de medicina o pessoal faz muito pouco disso, de divulgação. Você está presente na rede social? Você mostrou lá seus trabalhos? Ah, mas o CRM não deixa, mas ele deixa muita coisa. Eu já estudei. Você pode fazer muita coisa. Você não pode vender seu serviço na internet, em tese. Mas você pode divulgar, falar. Você pode mandar artigos dizendo, olha, fiz tal cirurgia de mão, com tal prótese, uma coisa inovadora, e você mostra lá no formato educativo. Isso influencia na decisão do cliente, porque o cliente hoje ele vai buscar isso na rede social, ele vai buscar a experiência de outro, ele vai olhar assim e falar, cara, tem alguém que já falou com esse médico aqui e elogiou, falou mal, ele vai buscar. Então estejam atentos a isso, porque é importante, vai trazer mais cliente. Aí depois ele vai agendar. Vocês já fizeram, eu vou mostrar um caso aqui no final, fizeram uma análise, né, de como o seu paciente, seu cliente é tratado dentro do seu consultório, dentro do seu hospital, desse ciclo. Como é que a secretária atende? Como é que o segurança que está na porta instrui? Como é que tem lugar para ele sentar? Isso influencia, gente. Vocês pensam que não? Influencia. Qual que é o tempo de espera? Ah, mas eu não posso pôr muita gente porque fica caro. E aí reduz o tempo de espera, fica muito caro. Para mim não fecha a conta. Cara, fecha a conta. Invistam em atendimento ao cliente que a conta sempre fecha. E depois o check-out, né? Aí o médico atende, né? Aí a gente vai falar um pouquinho disso aqui, né? De como atender, de como, né? Não do ponto de vista médico, mas do ponto de vista de tratamento com o cliente. E aí a parte mais importante, gente, é você conquistar um fã. Você foi lá, o cliente pensou, te achou na rede social, te achou por indicação de outro, foi no seu consultório, esperou só um pouquinho, você atendeu, você fez um determinado procedimento com ele, ele gostou, você deu uma experiência uau para ele. O que acontece? Fideliza. E aí fideliza, é lógico, o cara quebrou a mão, você não quer que ele quebre outra vez a mão para ir no seu consultório, né? Mas ele vai falar para o outro, falar, o melhor cirurgião da cidade X, eu vou usar o Dr. Pedro aí que eu conheço, lá, em Belo Horizonte, você vai lá, é o Dr. Pedro, gente. É isso aí. E aí isso vira algo exponencial. Aí todo mundo quer consultar com um determinado médico lá. Então lembre-se disso. O paciente tem jornada. E a jornada não é só o atendimento em si que você dá, seja por uma cirurgia, seja por um determinado procedimento que você faça. O paciente começa antes a pensar no que ele vai passar até chegar à finalização do seu procedimento aí. E aqui, ó,
olha para ilustrar aqui na linguagem de vocês, não sei se vocês conseguem ver aqui, isso aqui é experiência, né? Vocês já devem ter visto essa linguagem aqui por ortopedista, né? O cara quer tomar cerveja, você engessa o braço do cara, aí o ortopedista teve a ideia de engessar e já colocar um lugar para colocar cerveja. A gente está exagerando aqui, mas isso aqui é experiência. Imagina um cara que precisa do braço para alguma coisa, o que você está pensando para facilitar a vida dele? Muito bom. Segunda provocação que eu faço para vocês aqui. Como é que você se relaciona com a tecnologia? Isso aqui é um congresso, né? Provavelmente deve ter muito de tecnologia aqui. Eu tenho visto os stands aí, deve ser bem bacana. Mas como é que você se relaciona? Quando eu estava lá na Singularity University, né, nós fomos submetidos a uma técnica. Vocês já devem ter visto, né, esses filmes que a gente está nos anos 80 e o cara imagina o mundo, como é que vai ser no ano de 2020, 2030, De Volta para o Futuro, enfim, vários filmes. Aqui tem uma foto do Star Trek, né, se eu não me engano, ele é bem antigo, né, que as pessoas imaginavam, né, como é que ia ser o futuro, como é que ia ser na saúde. E tem uma cena do filme que a pessoa está doente, ele passa lá uma espécie de um scanner, né, e diagnostica a pessoa apenas com scanner, né? E essa técnica faz você pensar de como é que vai ser o futuro e começar a desenvolver. E baseado nessa técnica, essa empresa que chama Dexter, mais ou menos isso o nome dela, ela desenvolveu, né, uma startup americana, um scanner, para que as pessoas façam o diagnóstico, né? O médico está lá do outro lado da linha, e a pessoa faça o diagnóstico e passe já os dados em tempo real para dar um primeiro atendimento para o médico. Então, gente, tem que estar plugado nisso, tem que ver o que está acontecendo. Está acontecendo muita novidade. Eu tive nos Estados Unidos há poucos dias e a gente precisava fazer um teste Covid lá, né? E aí eu falei, pô, tem que ir lá no laboratório, chato, né? Você está de férias, você tem que fazer um teste Covid para entrar no navio e tal. E eles lançaram lá, né? Talvez não seja muito novo para você, mas pelo menos eu fiquei bastante impressionado. Como é que é? Você vai e compra o teste Covid na farmácia, assim como a gente vende aqui, e aí tem uma plataforma de médicos, no qual você paga lá $14, agenda o seu horário, aí o médico... Você abre a câmera, o médico te instrui a fazer o exame, o médico ou a pessoa do laboratório, te instrui a fazer o exame na frente dele, na câmera, você faz o exame, mostra o resultado, escaneia o resultado, ele te dá um laudo. Quer dizer, isso é tecnologia, gente, o mundo vai mudar. Vocês já pensaram, por exemplo, né, qual que vai ser o papel aí de vocês na ortopedia, na cirurgia de mão, né? Porque assim, você pode atender pessoas que não estão na mesma cidade de você. Como é que vocês vão se adequar a essa realidade? Ah, mas precisa fazer procedimento. Mas não é só procedimento, é experiência, né? Que experiência que você pode dar para o seu cliente até que ele faça o procedimento que é necessário. Então, assim, pensem muito nisso. Tecnologia vai mudar o mundo. E vai mudar muito a medicina, e já está mudando a medicina. Estejam atentos às novidades. E como é que você relaciona com as mídias sociais? Ah, não, besteira, não mexo com isso. Aqui tem dois exemplos, né? Eu apaguei, logicamente, o nome, mas vocês devem ter visto na mídia, né? Médicos aí colocando questões de paciente na mídia social, né? Gente, qual que é a tara de vir no pronto-socorro num feriado por causa de uma coisa que você está sentindo há mais de 30 dias? Gente, a gente é humano, a gente pensa isso, né? Você está lá no seu coisa, o cara aparece lá, você pensa, mas não fala, porque isso aí matou a carreira dessa médica. Ela foi mandada embora, ela tinha emprego público, ela tinha... atendia em outros hospitais, todos mandaram. E qual que é a chance de um hospital contratar uma médica dessa? Agora, já que ficou... Ela é de Valinhos, né? Qual que é a chance? Não posso falar. Qual que é a chance de alguém contratar um médico desse? Então, gente, estejam atentos com o que vocês colocam na mídia social. Ah, mas o meu perfil é pessoal, eu coloco meus filhos. Às vezes você coloca uma palavra e acaba com a tua carreira. Agora, use isso para o bem, use para divulgar seu trabalho, use para mostrar os trabalhos que você desenvolveu, para dar educação às outras pessoas. Aí é um uso consciente. Nem vou ler de baixo, porque tem palavrão. Mas é importante, gente, mídia social, tudo é na mídia, ela te destrói e te enaltece. Também tem casos na literatura das mídias sociais, que vocês devem ver, né? Parece muito. O médico coloca um artigo lá, coloca alguma coisa e alguém comenta, o médico viraliza e vira fila no consultório do médico, né? Então, saibam usar isso muito bem. Não pensem que não tem influência, tem muita influência.
muita influência para qualquer médico. Aqui, eu trouxe um caso aqui, já caminhando para o final, né, que o que a sertralina tem a ver com a experiência do cliente? Não é porque é um remédio para tratamento da depressão, né, vocês conhecem muito bem. Mas a sertralina é uma história minha, tá? Eu sou vice-presidente da Algar Telecom, e um dia um diretor, né, meu falou assim, olha, eu preciso que você vá comigo num cliente, porque o presidente da empresa vai me atender, eu gostaria que você estivesse, é um negócio muito grande. E o presidente é um laboratório farmacêutico, acho que pode falar o nome do laboratório? Da Eurofarma, né? E lá em Ribeirão Preto, e eu fui acompanhá-lo, fui acompanhar meu diretor, mais o vendedor, nesse cliente, e tem a ver muito com mídia social. Eu gosto de ler muito, tá? Eu faço parte, inclusive, de alguns blogs sobre medicina, que eu gosto de ver novidade, não para entender medicina, porque não é meu caso, né? E eu fui lá fazer essa venda, ajudar a fazer essa venda, né? Fui recebido lá pelo presidente do laboratório. E o que a gente estava vendendo para eles? A gente estava vendendo para eles um produto que chama Data Center, que basicamente a empresa armazena todos os dados dela na nuvem, né? Na nossa nuvem, de forma que eles fiquem disponíveis em qualquer lugar. Qualquer um pode acessar de qualquer lugar e tem uns requisitos de segurança muito fortes, que é mais seguro do que manter dentro da própria empresa os dados, porque alguém pode roubar, pode acontecer um monte de coisa, né? E dias atrás, antes dessa reunião, eu tinha lido um artigo sobre a origem da depressão, né? Que todos nós pensamos, e está comprovado, né, que a depressão ela tem origem química, etc. E esse artigo, na verdade, foi feito por uma universidade, e dizendo que nem sempre. Às vezes o catalisador que causou a depressão ela é muito maior do que a própria química da pessoa. Basicamente dizia isso o artigo. E eu estava fazendo essa venda lá e comentei sobre esse artigo, acho que está acabando meu tempo, comentei sobre esse artigo e a pessoa falou assim, olha, eu vou fechar com você, sabe por quê? Você está muito ligado no meio da saúde. Eu percebo que se eu colocar meus dados dentro da sua empresa, nós vamos ter pessoas lá que realmente conhecem, né, pelo menos se interessam pelo métier e sabem o quão importante é o armazenamento de dados aí para um laboratório. Então, é isso que tem a sertralina, né? A sertralina foi só a provocação que eu fiz para vocês. Eu vou passar rápido nesse slide aqui. Eu vou contar só 2 casos aí, prometo que eu não excedo 5 minutos de experiência com o cliente. O primeiro caso é do meu amigo otorrino. Eu tenho um amigo, que é verdade, não vou falar o nome, é um otorrino muito famoso, e ele tem vários serviços em vários hospitais aqui no estado de São Paulo. E ele chegou para mim e falou assim, olha, ganhei um serviço em um hospital para atender SUS, e falou, que legal, tal, mais um hospital, tem vários, né? E eu vou, só que é o seguinte, eu só ganho dinheiro se eu atender o paciente em 8 minutos e meio. Eu já fiz a conta, porque aí eu tenho tantas horas, tenho que atender tantos pacientes, e aí eu começo a ganhar dinheiro, porque senão não rentabiliza. E eu não estou conseguindo. Ele falou para mim, eu não estou conseguindo. E aí um dia ele veio para mim e falou, vê se eu estou certo aqui na lógica. Ele foi lá e montou para poder atender o cliente em 8 minutos e meio, ele montou uma logística dentro da sala que ele atende, de forma que o paciente chega, já senta naquela cadeira de otorrino, não tem onde ele se movimentar para a sala, não dá para ele conversar muito, ele senta, ele atende o cara. Aí ele chegou, aí ele mostrou para mim o design que ele fez da sala, falou, tá legal, Augusto? Falei, cara, do ponto de vista técnico tá legal, parece que tá bom, entendeu? Aí, passado um tempo, ele chegou para mim, cara, tô atendendo em 7 minutos e meio. 7 minutos e meio, o paciente chega lá, eu já atendo e tal, e beleza, agora eu já posso deixar o serviço lá com os médicos que eu contratei e saio do serviço. Passado um tempo, ele chega para mim e fala, cara, perguntei para ele, né, como é que você estava? Cara, me queimaram na rede social. Colocaram lá que eu não dou atenção para o cliente, que eu nem converso, que eu já atendo. Então, tem que ficar ligado. Às vezes, a gente consegue executar bem o serviço, mas não proporcionou a melhor experiência para o cliente. E aí, o que aconteceu? É SUS, o cara vende de qualquer jeito. Só que aí começou a prejudicar o consultório particular dele, porque ele foi exposto na mídia. E aí, logicamente, ele mudou um pouquinho isso aí, né? Ele colocou componentes de humanidade na consulta. O último caso que eu queria trazer para vocês, esse aqui é legal demais, né? Esse eu fui pesquisar, chama O Doutor Engenheiro esse caso.
Um engenheiro, por coincidência, tá? O que ele fez? São Paulo tem muitas, em qualquer lugar, né, aquelas clínicas populares, né? E ele pegou, o que ele fez? Ele chegou para os donos da clínica e falou, ó, eu vou fazer você ter mais cliente. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui, eu vou fazer você ter mais cliente. E aí os donos da clínica, né, propôs para várias, e uma clínica aceitou. Então, qual que foi a experiência? Ele pegou, colocou, os donos da clínica lá colocaram 2 médicos na recepção, travestidos de secretário/secretária, né? O paciente chegava, é uma clínica que tem bastante atendimento, o paciente chegava, ele dava uma olhadinha na ficha do paciente, fazia uma espécie de triagem e encaminhava os pacientes menos graves para esse doutor engenheiro. Era um engenheiro que se travestiu de médico, estava lá no consultório. E esse engenheiro tinha 15 minutos, tá? Logicamente o paciente não sabia que era engenheiro. 15 minutos. E o que o engenheiro fazia? Ele fazia, nos primeiros 5 minutos, ele conversava com o cliente, ó, família, como é que você está? Por que você chegou nesse ponto? Por que você acha que você está com essa doença? Por que não sei o quê? Os outros 5 minutos ele dava o diagnóstico. Logicamente, ele recebeu uma colinha antes da triagem, de qual era o diagnóstico, e os 5 minutos finais, ele dava conselhos para o cara. Falava, cara, faz um exercício, estou indo rápido aqui, mas é muito mais rica a história. Faz um exercício, enfim, encerrava a consulta. Ao encerrar a consulta, esse paciente era chamado por outro médico, aí de verdade o médico não participava da pesquisa, fazia o atendimento. O paciente saía desse segundo médico, era abordado pela secretária e fala assim, ó, eu vou te dar um desconto na sua consulta agora, eu só queria que você respondesse uma pesquisa. E aí tinha 10 itens na pesquisa e no final perguntava, quem é o melhor médico? Quem é o melhor médico? 90% dos pacientes de uma amostragem acima de 100 considerado o engenheiro o melhor médico, que não era médico. Mas por quê, gente? Experiência. Ele não tinha lá técnica, né? Eu não sei diagnosticar, ele não sabe fazer nada, ele é engenheiro, mas ele sabia tratar o cliente. E isso, de fato, aumentou o movimento dessa clínica em mais de 30%, tá? Boca a boca, mensagem positiva. Então, o dono da clínica, que é médico, começou a pensar de outra maneira. Como é que eu coloco uma cadeira mais confortável? Como é que eu diminuo a fila de espera? É barato, gente, tem mecanismo. Você usa tecnologia, você consegue deixar o paciente confortável, a ponto de, às vezes, você chamar o paciente na casa dele por um aplicativo, falando, pode vir que agora você vai ser atendido nos próximos 20 minutos. Então, usem isso para atender o cliente. Gente, já passei demais aí do tempo. Primeiro, né, se eu pudesse dar um conselho, né, busque a excelência em proporcionar a melhor experiência do cliente. Isso traz retorno para o seu moonshot, seja ele qual for, reconhecimento, dinheiro, e treine, né? Aqui nós estamos treinando. Essa parte de experiência de cliente, gente, tem que treinar igual a gente treina técnicas de cirurgia. Todo dia você tem que fazer um pouco. Então façam isso, vocês vão ter mais clientes e clientes mais felizes que vão trazer novos clientes para você. Aqui no final deixo o meu contato, quem quiser aí estou no Insta, estou no LinkedIn, tenho aí um e-mail, quem tiver interesse pelo livro está disponível na Amazon, e eu encerro por aqui, não sei se vai abrir para pergunta. Obrigado, viu, gente? Como a gente adiantou um pouquinho a hora, eu gostaria, assim, dos debatedores, né, que são 3 visões, eu acho, diferentes. Doutor Sobânia, se eu puder sentar aqui na frente, que é o doutor Sobânia, o doutor Rames, né, a doutora Fernanda, para comentar um pouco o que mudou na medicina, né, nesses anos todos, dessas características, que antes o médico nunca era questionado, né, e você não tinha muita propaganda médica, e isso foi vindo. Então, vamos começar com o doutor Sobânia e vamos falando. Pode ser. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite, né? E nesse convite eu represento uma geração provavelmente mais velha. Eu comecei a ter experiência com paciente no 3º ano de medicina, né? A gente frequentava o hospital, atendia paciente, então a vida de estudante de medicina era muito interessante.
Como não tinha muito especialista, então, portanto, você virava um especialista já no 6º ano, já operava alguma coisa. Então, essa é uma experiência de muitos anos, 61 anos de formado, mas esses 3 anos dá uns 64 anos de lida com o doente. E aí eu vi o que foi dito, mas isso sempre foi. Nenhum momento isso mudou. Mudou, eventualmente, a forma, mas só a forma, né? Aí eu vi alguma coisa interessante que eu olhei. Não há nenhuma diferença entre a filosofia e a medicina. Na segunda se encontra altruísmo, reserva, pudor, modéstia, opinião, discernimento, tranquilidade, firmeza nos debates, decência, gravidade, conhecimento do que é útil e necessário à vida, rejeição de qualquer imoralidade e ausência de superstições. Poxa, aí quem escreveu isso aqui eram 400 anos antes de Cristo, portanto, Platão falou isso com tranquilidade. Ele não tinha os meios oficiais de divulgação, de mostrar, né? Mas ele disse isso, né? E também tem uma outra frase de um discípulo dele que chamava-se Hipócrates. O que ele diz? Instruir o paciente sem nada prescrever, até que tenha conseguido convencê-lo da necessidade disso. E então, ajudado pela persuasão, tranquiliza e prepara continuamente o seu doente até conseguir levá-lo pouco a pouco à saúde, né? Mas a vida também me informou alguma coisa, que eu acho que vale a pena vamos dizer. Deixa eu só, usando a tecnologia, né, também, não tem nenhuma dúvida. Não sei se é esse mesmo. Mas em tese, assim, o que você aprende na vida? Assistindo uma cirurgia com um colega do lado, ele disse assim: você nunca opere um paciente na mesma semana que você atendeu. Lógico, se for urgência, é agora, imediatamente, o centro cirúrgico. Deixe a cirurgia para a próxima semana. Ele tem uma semana para pensar, para consultar uma segunda opinião, e se ele voltar na outra semana, ele assinou o contrato consigo, né? Aí você deve e pode operá-lo conscientemente, não precisa nem mais papel para que faça assim. Então a vida vai mostrando, e o que o momento indica é que a gente tem facilidades, né? Hoje a mídia, né? Eu me lembro que quando me formei, alguém disse, era o primeiro cirurgião da mão do Paraná. Quer dizer, eu era o máximo naquela especialidade, né? Aí o cara disse, não, você tem que publicar no jornal que você está aí à disposição. E aí eu se publicava no jornal, eu nunca recebi um doente que tenha lido aquela minha propaganda no jornal. Naquela época, a mídia hoje é muito mais ativa, né? E quando é que foi? Foi do seu comportamento, da sua indicação. Você foi conhecido, na minha época era assim, boca a boca, porque era a melhor formação e que tinha isso, né? Mas ela vai mudando, mas no âmbito, no contexto, acho que não muda absolutamente nada em ser bom médico. Acho que, resumidamente. Fala assim. Tá bom. Primeiro os mais velhos, prefiro as meninas também. Bom, o que mudou na medicina? Toda essa tecnologia em volta, mídias sociais, eu acho que tem um lado positivo e tem um lado negativo também. O que é importante na medicina é a medicina. Quando a gente vai atender um paciente, a gente vai explicar para ele tudo o que a gente sabe, portanto, se a gente sabe muito, esse paciente vai estar bem assistido. Se a gente não sabe nada ou sabe muito pouco, nós vamos assisti-lo mal. Você pode ser o mais brilhante mídia social possível no mundo e explicar coisas, às vezes, exatamente superficiais, e em medicina o que é fake não tem sobrevida. Então nós temos que ser médicos. E médico tem que estudar muito, tem que se dedicar muito, tem que viver a medicina de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Estou formado há 43 anos, eu acordo de madrugada, desesperado sobre o que eu vou fazer em determinado caso muito complexo. A mídia social é importante para isso? Talvez seja. Eu não preciso, se eu for um bom médico, se eu estudar,
se eu atender direito, se eu for médico, como o juramento de Hipócrates diz, se a gente cuidar, as coisas acontecem, meu Deus do céu. Nós estamos aqui tentando nos aprimorar, trocar experiências, tentar... E olha, se não estudar, se você não atender um caso raro, chegar em casa e não abrir o livro, estudar, fazer revisão bibliográfica, explicar para as pessoas, para o paciente, as suas angústias, dividi-las. É óbvio, vai ter segunda, terceira, quarta opinião, não tem problema, mas se o paciente sente a verdade da medicina ali presente, eu tenho a impressão que as coisas acontecem. O oposto disto é você ser meio superficial na medicina. E infelizmente, eu vejo isso ainda com frequência. Pessoas que se vendem nas mídias sociais como pessoas que vão acontecer e não acontecem, né? Acontece exatamente o oposto. Às vezes viram campeão de mídia social e de processos médicos. Então, assim, eu quase que acho que, às vezes, é um pouco de perda de tempo você alimentar a mídia social. Você deveria estar estudando. Você deveria estar cuidando dos seus pacientes. Eu vejo um exagero nisso. Do ponto de vista econômico, eu devo ser um fracasso se eu conversar com alguém que entenda de economia, porque eu também não tenho tempo. Eu usualmente faço o que um gerente de banco faz. Então, o médico é um fracassado econômico, talvez, não sei. Um médico é uma pessoa estressada, neurótica, mas frequentemente com transtorno obsessivo-compulsivo, mas talvez isso seja uma característica da nossa posição, porque nós temos que cuidar de pessoas, cuidar de doença. Eu acho que isso é uma coisa que não existe responsabilidade maior. Talvez quem cuide do mundo da paz seja mais importante, mas no nosso cotidiano isso é uma pressão muito grande. Então, o que mudou na medicina desde quando eu formei? Não mudou nada. Nós temos que continuar estudando que nem uns loucos, nós temos que continuar nos dedicando, nós temos que cuidar de pessoas, nós temos que nos preocupar, nós temos que, se é possível curar, curamos, se é possível curar, amenizar a dor, se não é possível amenizar a dor, cuidar do sofrimento. Isso o professor Adib Jatini falava. Nós temos que cuidar de pessoas. Se a gente cuida de pessoas de forma adequada, as coisas acontecem. Você vai falar. Eu entrei aqui, mas eu tinha esquecido. O melhor ensinamento que eu aprendi foi num clínico do Paraná, que agora esqueço o nome, estou esquecendo o nome das pessoas, mas sempre foi minha falha, foi, primeira coisa, ouvir. Ouvir o paciente. Deixe ele falar, deixe ele contar o problema, deixe ele se explanar. E se ele, de repente, parar, espere um pouco, não intervenha. Ele está procurando na memória, como eu procurei na memória aqui do que eu tinha que dizer. Né? Exatamente, espere um pouquinho e escute de novo. 60% a 70% do diagnóstico vai ser feito nesse momento. Esse é o momento que você vai fechar. 20% ou 30%, ou um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da especialidade, que é o exame físico. E 10% a 5% o exame complementar. Eu estou cheio de receber paciente que chegam com um calamaço de exames embaixo, de imagem, quando eu não utilizei nenhum para fechar o diagnóstico, E eu vou ver, depois de dar o diagnóstico, depois de dar a medicação, digo, você talvez gostaria que eu lesse esses exames. O exame sugere, não dá o diagnóstico. Se relacionar com a clínica, talvez seja isso. Né? Ele se faz o diagnóstico que diz a mesma coisa. Então, saber ouvir o paciente o que ele quer. E carinho, se você puder dar carinho, dê carinho à vontade. Né? Eu vejo isso porque eu estou parando, mas meu filho está atendendo meus pacientes, e volta e meia ele me chama. Você operou ele há 30 anos, a filhinha dele, não sei o que lá, ele quer dar um abraço no senhor. Né? Isso não rende dividendos, mas paga muito bem. É uma honra estar aqui com grandes mestres, né, grandes professores, inclusive o Dr. Ramos foi o que me examinou na prova de mão de título, fiquei super nervosa, assim como estou hoje do lado dele aqui, e realmente são 3 gerações diferentes, né, eu tenho 15 anos de formado, o doutor tem 45, né, o 43,
o doutor também tem bastante tempo. Então, assim, uma visão, eu ficaria aqui horas falando sobre... esse é um tema muito importante, que eu acho que vale a pena a gente discutir muito. Hoje em dia, eu atuo como diretora médica, gerente médica do Hospital Orthoservice da Rede Dó São Luís, lá em São José dos Campos, né? A gente tem um hospital... sou ortopédico, e a gente tem a pesquisa de satisfação dos clientes, e eu que faço a leitura das reclamações e dos elogios dos pacientes. Então, tudo é passado por mim, às vezes eu tenho que dar devolutiva para esse paciente. E o que eu vejo na maior parte das reclamações dos clientes, né? Hoje em dia é cliente, né, que ele falou, tá baixo? O que eles falam? As maiores reclamações, eu leio uma por uma. Que o médico foi seco, o médico não prestou atenção no que eu falei, não olhou na minha cara, ele foi, o que o senhor estava falando, né? Assim como o senhor tem um filho médico ortopedista, meu pai tem 40 anos de formado, ele foi fundador do hospital, e eu atendo pacientes dele até hoje, que falam muito bem dele, o quanto ele foi carinhoso com esses pacientes. Meu pai fazia deformidades, Elisário aprendeu com o professor Targa, então ele tratou muitas das deformidades congênitas, então ele casava com o paciente, ele ficava 2, 3 anos com os pacientes, o paciente tem muita história de amor pelos pacientes. Então, o que eu vejo hoje, que eu tenho muitos médicos que trabalham lá com a gente, que são jovens, que estão chegando agora, assim como eu sou jovem, mas tem mais jovens do que eu, que grande parte desses jovens que chegam para trabalhar, eles não têm tanto esse amor que eu vejo que os professores têm, que meu pai tinha pela medicina. Eu acho que hoje virou, assim, a minha visão, tem que trabalhar, ganhar dinheiro e esquecer um pouco da humanidade, de tratar o doente mesmo, de ouvir o doente. O São José dos Campos é uma cidade que tem muitas indústrias, então a gente pega muito paciente de produção, linha de produção, que tá ali trabalhando 8 horas por dia, fazendo um esforço repetitivo, e às vezes ele só quer conversar com você e você prestar atenção no que ele fala. Né, às vezes a queixa dele é laboral só, ele está insatisfeito com o trabalho, então, assim, graças a Deus eu tenho um feedback super positivo nos meus pacientes, porque eu sou uma médica carinhosa. Eu trato o meu paciente assim como eu sou paciente também. Só para contar rapidinho a experiência, sei que a gente está com pouco tempo, meu neném está com 2 meses, eu fui internada no Santa Joana para ter ele, peguei Covid 3 dias antes do meu neném nascer, meu neném tem trissomia do 21, e eu tive uma experiência de 12 dias de UTI com meu filho então, assim, eu fui paciente, e eu fiquei do outro lado e vi como que eu quero ser tratado, como que eu fui tratado pelo médico, pelo enfermeiro, pelo colega, pelo anestesista, enfim. Então, eu trato meu paciente assim como eu gostaria de ser tratado. E meu feedback, graças a Deus, não querendo ser... como é que fala, metida nesse sentido, mas assim, o feedback que eu tenho, graças a Deus, é muito positivo por conta desse carinho que eu acho que falta dos médicos, e é o que eu mais vejo de reclamações de pacientes no hospital, que atende 5.000 pessoas por mês, é a falta de carinho com os pacientes. Eu acho que isso, claro, o conhecimento, acho que é uma coisa discutível, que eu acho que todos têm que ter, a gente está aqui estudando e trabalhando e nos aprimorando, que acho que isso é básico, mas assim, a gente tratar o nosso paciente, porque eu acho que a medicina, quem faz medicina, para mim, é muito mais do que o status, muito mais do que o dinheiro, para mim é curar pessoas. Então, acho que a grande maioria dos médicos, então, se você não tratar seu paciente de uma forma carinhosa e acolhedora, realmente... você pode ser o maior mídia social da vida, que você não vai ter o seu cliente de volta. Então, acho que é isso que eu gostaria de falar. Sobre mídia social, é um outro tema que eu acho importante falar, mas a gente está sem tempo, mas, enfim, acho que era isso.